Olá Roberto, aqui é o Gabriel Cardoso. Vamos fazer a verificação do seu exercício S7 nesse vídeo. Bom, vou acionar as macros aqui. Recebemos a mensagem que o seu arquivo contém links dinâmicos. Então, clicando em sim, estou mantendo esses links e não vou abrir outros arquivos relacionados aqui ao pool de recursos, porque esse arquivo não veio e realmente não era para vir. Tá ok. Bom, então esse é o seu arquivo S7. Na 7ª semana do nosso curso, nós entramos na parte de controle, né? Saímos do planejamento e entramos na parte de controle com o MS Project. Isso significa, primeiramente, e uma das coisas mais importantes, que você deve encontrar, logo no início do capítulo 8 do seu livro, uma série de passos, uma série de configurações que você deve realizar no Project para essa transição ela acontecer de maneira tranquila, né? O Project ele possui, tanto para o planejamento quanto para essa parte de controle, algumas automatizações que nós não estamos interessados e alguns campos que, quando ajustados, o fazem funcionar de maneira melhor. Então, nós formatamos o Project para começar o trabalho. Lembra, nós viemos em File, Options, nós viemos lá em Resource, ajustando o Leveling Options. Então agora nós temos outros campos para verificar. São alguns e estão no seu livro. Certo? Bem, exercício 7, nós temos os modos, o modo 20, alguns 21 e alguns 22. Todos eles usam, ou quase todos, usam um filtro, que eu vou encontrar aqui em View. Nós temos filtro, eu venho em mais filtro e peço para você anotar o número 57. Então, no filtro, eu devo encontrar o filtro 20, está aqui, e vou pedir para editar. O que eu estou vendo nesse filtro? Ou melhor, o que eu estou vendo com esse filtro? Eu estou pegando todas as atividades que o seu início seja menor do que o que eu escolher, porque com esse, entre aspas, ponto de interrogação, vai aparecer uma caixa onde eu vou escolher um valor para o field name. Se aqui está start, então eu vou escolher um valor para start. Se aqui tivesse finish, eu escolheria um valor para finish. Então, entre aspas, escrito qualquer coisa, o que tiver escrito aqui dentro não influencia. Então, escrito qualquer coisa, entre aspas, com ponto de interrogação, eu entro com um valor manualmente para o field name. Bom, então, atividades cujo início seja anterior a um valor que eu estipular e que o percentual completo seja menor que 100%. Isso significa que eu estarei selecionando coisas que já começaram e não acabaram. Se eu colocar a data de amanhã, por exemplo, eu vou ver todas as atividades que já começaram até hoje e que não acabaram ainda. Então, são aquelas atividades passíveis de controle. As atividades que já acabaram, tendo acabado dentro do prazo ou fora do prazo, elas fogem às minhas ações de controle. Ok? Então você pode ajustar esse entre com a meta aqui, esse valor, por exemplo, para o status date. Bom, vamos fechar. Vamos aplicar o modo passo 20. O passo 20 que deveria ter esse filtro. Então, no botão direito aqui, vou em mais views, pegar aqui passo 20, editar, colocar o filtro 20. Então, ok. E close. Vou voltar aqui no passo 2, pegar todo mundo e mostrar. Certo? Porque senão o diagrama de rede ele fica todo fechado. Vou pegar aqui o término de alguma, ou o início, né? De alguém, vamos ver. Quando que começa... Aqui.
19/5. Então, se eu colocar hoje, aqui nesse filtro, eu já vejo alguma coisa. Então, eu vou tirar esse zoom, é o máximo, é o mínimo que eu consigo. Eu tenho aqui já a rede relativa a tudo que começou e não terminou até hoje, ok? Num projeto que tenha trabalho sendo executado, que provavelmente isso aqui está com tudo 0. Mas num projeto que tenha trabalho, as coisas vão acabando, então vão sumindo. Então eu vou ver tudo aquilo que está dentro do prazo e aquilo que está atrasado, aquilo que já acabou, não. Então provavelmente teria sumido essas primeiras atividades, eu teria só as do final aqui, né, que estejam compreendidas no período de medição e que não tenham terminado ainda. Bem, então esse aqui seria um modo para você imprimir, né, e colocar visível ou para acompanhar o fluxo de atividades do período de medição específico, né, pode ser semanal, mensal. Os modos tipo 21, emitir folha de relatório, eles seriam... esse sim tem, ó. Vou colocar o hoje também. Cadê? Eles deveriam ser grandes planilhas em branco para você imprimir e dar para o pessoal de campo trabalhar, né? Então, isso aqui tudo, o que deveria ser feito? Você selecionar e como é que eu vou colocar isso em branco para imprimir? O que eu fiz aqui? Espera aí. Nós vamos usar uma técnica muito sofisticada, que é pintar a fonte de branco. Então, se eu pintar a fonte de branco e agora vier em File, onde imprimo aqui, imprimir, eu vejo que os campos estão vazios, então o pessoal poderia escrever isso com caneta mesmo, né, na mão. O pessoal que está fazendo, que está executando mesmo. Nós mostramos isso dessa forma porque nem todo operador, né, de project, nem toda pessoa que vai inserir dados ou que tem os dados para serem inseridos tem familiaridade, né, com o computador, ou então você não queira, talvez você não queira deixar o seu arquivo vulnerável ou alguma coisa parecida, então, ou não queira colar para Excel, daí você colocaria dessa forma. Existem algumas configurações, né, de como imprimir isso. Você pode, já que eu tenho zoom aqui, você pode ver, por exemplo, vamos ver aqui Page Setup. Você pode pedir para imprimir as 3 primeiras colunas em todas as folhas, para não se perder, porque senão ficaria dessa forma, ó. Quando você tiver com esse papel aqui só, você não saberia de que linha ele pertence, de que atividade ele pertence, ou a que atividade ele pertence. Você pode dizer que o papel é um A3, onde eu digo que é A3. Não tem A3 aqui. Talvez por causa da impressora. Vamos tentar outra. Aqui, A3. Não tinha A3 porque minha impressora não imprime A3. Ó, assim cabe tudo numa parte só. Talvez dê até para centralizar. Você pode pedir para imprimir notes. E aí você fica com os notes impressos após o projeto em si, né? Enfim, várias coisas, várias maneiras de se imprimir. Então aqui nós temos custo, né, em C, e em S, schedule, e deveria ser a mesma coisa, né? Pintar de branco e poderia até imprimir em PDF para a gente ver como ficou, tudo mais. Ok? Note aí, por favor, o número 12, o número 70 e o número 90 como números de controle. Passando aqui para o 22, indicadores de desempenho. Esse 22 é um modo composto que, juntando 22
SPI com 22 CPI. Para controle, no Project, nós vamos ter basicamente 3 grupos de campo. Nós vamos ter os campos tipo actual alguma coisa, que estava aqui, por exemplo. Você tem início real, término real, duração real, trabalho real, enfim. Todos esses actuals, todos esses reais, que são campos para você entrar com o que realmente aconteceu no projeto. Muitas vezes não acontece exatamente o que você planejou. E se o seu controle for minucioso, então talvez varie ali em erro relativo baixo, mas varia alguma coisa e você quer registrar isso para usar depois, né, como em banco de dados. Então, os campos actuals você incluiria o que realmente aconteceu. Eles servem inclusive para cálculos, né, do project. Eles são o primeiro grupo de campos para controle. Nós temos os baselines, né, que você já conhece. Baseline é o campo que você deve usar para comparação do actual com o que foi planejado, do real para o que foi planejado. Você não deve usar os campos duration, work, cost, que nós usávamos no planejamento, que nós colocávamos como custo total, trabalho total, uma coisa assim. Não deve ser usado, porque você vai ver que eles são para ser usados somente na parte de planejamento, porque eles podem variar na etapa de controle. Então, deixa eu colocar aqui duração real, duração restante. Se eu incluir aqui duração, eu vejo que isso está muito estranho. Duração tudo zero. Importação, entendimento, tá. Criação, apresentação, elaboração, aprovação. Tudo zero. E por que está 6 dias então? Vamos ver o seu projeto. Gantt. Pra cá. Morada rápida. Porque aqui duração. Um monte de zero. Isso aqui eu não posso ver porque não é atividade. Depois você deve ter explicado para o seu tutor o que é isso, né? Atribuição, acessar e atividade. Então, acessar e atividade. Opa, o que eu fiz? Não. Vou procurar aqui. Acessar. Mas está como marco. Você colocou tudo como marco no seu projeto. Isso está bem estranho. Revisa isso, por favor, e coloca no não. Você deve tratar isso com seu tutor, mas reveja se entendeu essa parte dos conceitos de estimativa de duração das atividades, o que é atividade e o que não é, né? Porque aqui nós temos atribuição, cadastramento, junto de acessar, atualizar, né? Todos eles sequenciados. Então, revisa isso, vê se o entendimento foi completo e qualquer dúvida entre em contato, ok? Bom, mas eu me perdi de onde eu estava. Assim, eu não vou fazer então, mas aqui duração restante, duração real. Você vai ver que o campo duração ele é a soma da duração restante com duração real. Quando você inclui duração 10 dias... Onde eu coloquei 10 dias? 10. Você deve ter posto fixed duration. Quer dizer, fixed units. Não, então a duração varia. Bem, a duração é a soma da duração real com a duração restante. Então, se você colocar uma duração real maior que a duração que você planejou, a duração, o campo de duração vai aumentar. E ele não serve mais de comparação do que foi planejado para o que foi feito. Já que eles vão ficar iguais, ok? Por isso, deve-se usar baseline duration nesses casos. Então, sempre usar o baseline.
Bom, 22. Sim, esse foi o segundo, baseline foi o segundo grupo de campos. E o terceiro são os indicadores, né, que nós temos aqui. Nós temos uma série de indicadores, tanto os que estão prontos pelo project, quanto aqueles que nós criamos, né, número 3, número 4 aqui, o SPE já vem, e esse aqui já vem. Então, eles nos mostram índices, valores, e isso deve ser estudado, né, e compreendido para que esse painel aqui sirva para tomar a decisão, sirva para alguma coisa. A gente vê que você já fez um preenchimento aqui de SPI, quer dizer, fez uma atualização do seu projeto, e aqui nós temos o SPI, né, ele está quase dentro do prazo, só um pouquinho fora. Bem, a verificação vai ficar por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato. Vou deixar aqui o último número da sua sequência, que vai ser o número 809. Tá ok? E até a próxima. Um abraço, tchau.